Bom dia, crianças. Hoje estamos aqui para mais uma aula, né, do quinto ano. E hoje o nosso tema é ciências. Nós vamos trabalhar com nutrição, alimentos do dia a dia, que vai estar também lá no seu livro, na página 9 a 25. E vamos também falar sobre hábitos alimentares, que está no livro da página 27 a 41. E nas nossas atividades, nós vamos ter, né, gênero textual e interpretação. As professoras são Aline, Edneuza e Gesileide. Hoje, quem está falando com vocês é a professora Gesileide. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos à nossa aula. Vocês sabem o que é nutrição do organismo e hábitos alimentares? Vocês já ouviram falar sobre isso? Nós sabemos que ter bons hábitos alimentares nos ajuda a ter boas fontes de nutrientes no nosso corpo, não é isso? E é por meio desses hábitos alimentares que nós conseguimos obter energia e outras substâncias que são super importantes para nos manter vivos, para nos fazer crescer e também a gente desenvolver com saúde, tá certo? Mas, professora, como ter uma alimentação equilibrada? Para isso, eu tenho que comer um pouco de tudo, variar as cores e textura dos alimentos, devo comer carne, grãos, hortaliças, frutas, verduras, e beber bastante água. A água ela é muito importante, muito mesmo. Eu tenho que ingerir alimentos variados, tá? E é importante também controlar a qualidade e a quantidade dos alimentos. Não posso ficar comendo muito disso, muito daquilo. Tem que ser um pouquinho de tudo, com as porções reguladas, tá? E ingerir bastante líquido. Eu posso tomar suco, eu posso beber a água, né? Que são alimentos bem equilibrados. Mas vocês sabem de onde vêm os alimentos? Alguém sabe me dizer de onde vêm os alimentos? Nós estamos vendo imagens de supermercados, feiras, não é isso? Mas é daí que vêm os alimentos? Não, os supermercados, as feiras apenas vendem os alimentos. E eles são produzidos em outros lugares, tá? Eles são produzidos em fazendas, nas indústrias, né? Nos campos, né? Onde planta hortaliças, as verduras é lá no campo. E nas indústrias produzem os produtos industrializados. Então, vamos, né? Que vem dentro do saquinho, dentro da latinha, o óleo, o açúcar, o sabão. Mas antes de chegar nisso tudo, eles primeiro passam no campo para depois ir aí. Mas só que esses alimentos, eles podem ser de origem animal, que vem da vaca, do boi, do porco, da galinha, né? Vegetal, tá bom? E também mineral. E todos são indispensáveis ao nosso organismo. Mas o que são os de origem do vegetal? São aqueles que se originam de plantas, que são as folhas, frutos, sementes, raízes e os seus derivados. Um exemplo é a salada, é de origem vegetal. A farinha não vem da mandioca, então é de origem vegetal. O pão ele é feito da farinha de trigo, então é de origem vegetal. O suco, por exemplo, da laranja, é um vegetal. E assim por diante. Os alimentos de origem animal são de carnes, carne de boi, carne de porco, carne de frango, de peixe. E os ovos também. Quem é que dá os ovos? Não é a galinha? O leite, não é a vaca? E os seus derivados, que vem a manteiga, vem o requeijão, o iogurte, tudo isso é de origem animal. E mineral?
nós encontramos nas frutas e legumes que comemos. Encontramos a substância muito importante para o nosso corpo, que são sais minerais. E a água também é uma fonte de minerais. Mas, professora, os legumes e as frutas são sim. Quando a gente morde uma fruta, ela não sai uma água. Então, ela já tem um líquido lá dentro. Então, ela tem. Então, mas nós encontramos mesmo mineral no sal e na água. Tá bom? Professora, qual desses alimentos fornece mais energia para o nosso corpo? É uma macarronada ou uma salada? Alguém sabe me dizer qual que é que dá mais energia para o nosso corpo? Passou aqui. Desculpa. Qual desses alimentos fornece mais energia para o nosso corpo? É o macarrão, que ele é energético, ele é fonte de energia para o nosso corpo. Tá bom? Mas só que todos os alimentos que nós comemos, eles são importantes, pois cada um exerce uma função no desenvolvimento do nosso corpo. Enquanto um dá energia, o outro ajuda a construir isso, o outro ajuda a regular outra coisa. Então, cada um tem importância na alimentação. A única coisa é que deve ser ingerida em pouca quantidade, por causa da sua composição. Os maus hábitos, eles devem ser evitados, tá bom? Quais são os maus hábitos que nós temos? Tomar refrigerante, comer muito salgadinho, comer muita bolacha, tudo isso é muito ruim para a nossa alimentação, para o nosso organismo. Porque eles são alimentos industrializados. E por que ele é ruim, professora? Porque ele possui na sua composição aditivos químicos, corantes, sódios, conservantes e entre muitas outras coisas. Pois são esses produtos que têm na sua composição que conservam os alimentos e dão cor, sabor que o produtor deseja. Você já viu quando você come salgadinho, a mão fica toda colorida? Você vai enfiando assim a bala, né? Você vai comendo, tá tudo colorindo. Aquilo então é corante. É o aditivo químico para poder não perder, o sódio para poder conservar, que tem que ter sal para conservar, né? Então, isso tudo é o que tem no alimento industrializado. Mas você sabe qual é a diferença entre um alimento industrializado e um alimento artesanal? O que são produtos industrializados? Produtos industrializados são produtos prontos ou semi-prontos e já vêm embalados, seja em latas, caixas ou em latas, tá bom? Em garrafas, PETs. E os alimentos industrializados, eles são aqueles que resultam da transformação dos alimentos naturais por meio do processo industrial. Mas esses alimentos industrializados, ele pode ser em grande escala, que são as grandes fábricas. E eles costumam ser tratados como industrializados, que é aquela que vem muita quantidade, vende para o mundo inteiro, né? O Brasil inteiro. Tal. E tem um de pequena escala. Por exemplo, a padaria do seu bairro. Ele é uma indústria de pequena escala. Por quê? Ele faz o pão para aquele dia. No outro dia não serve mais. Já o pão da grande indústria vem dentro de um saco, vem conservado e dura mais de mês. Já o pão da padaria não, ele só dura um mês no máximo. Então, esses alimentos industrializados em pequena escala costumam ser tratados como artesanais. Mas nós sabemos que existem alimentos naturais e artesanais. Eles são os mais saudáveis, tá? Artesanal é que eu que estou fazendo. E natural é o que eu peguei da fruta e fiz. Tá certo, gente? Então, quando eu falo artesanal, é porque ele é 100% natural e caseiro. Eu comprei a fruta e fiz o suco, eu comi ele, tá? Isso é um alimento artesanal ou natural. Artesanal porque eu fiz o suco, e natural porque eu comi a fruta lá, então ele é um alimento natural. O industrializado, por exemplo, tem um exemplo aí do suco. Mas para pôr na garrafinha, né, nessa caixinha,
ele teve que ter água, colocou açúcar, teve conservantes e aditivos para ele durar lá na prateleira do supermercado, porque senão ele ia perder. Quando a gente faz um suco em casa, por exemplo, um suco de laranja, você faz num dia, no outro dia vai tomar, ele está amargando. O de limão também é do mesmo jeito. E perde o sabor, ele fica preto, não é? Então, o industrializado ele não estraga por causa dos conservantes e dos aditivos. Agora nós vamos falar sobre os nutrientes, os alimentos e seus nutrientes. O que é nutriente? Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos e que são fundamentais para a composição e função dos seres vivos, tá? Então, quando nós falamos em nutrientes, quer dizer que eles são fonte de energia para a construção e reposição dos tecidos do corpo. E quais são esses nutrientes que tem nos alimentos? São sais minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios e proteínas. E você sabe quais são as funções desses nutrientes? Ele vai prover energia, forma e repara o nosso organismo e nos protege contra as doenças. Tá certo? Aí nós temos os grupos de alimentos. Esse grupo, ele é formado pelos alimentos construtores, reguladores e energéticos, tá? O que é que tem no alimento construtor? Quais são esses alimentos construtores? Quais são esses componentes que formam o grupo construtor? É as carnes, os ovos, as leguminosas, leites e seus derivados, exceto a manteiga e o creme de leite, tá bom, gente? E qual é o nutriente básico que tem nesse alimento construtor? É a proteína. Aí nós vamos para o outro, regulador. Estão nas hortaliças em geral e nas frutas também. E qual é a vitamina, o nutriente básico que tem? É as vitaminas, minerais e as fibras. Os energéticos, os componentes do grupo energético são cereais, os feculentos, que são as batata, mandioca, tudo isso é feculentos. O açúcar também é energético, o mel e os óleos e gorduras. Tudo isso, o nutriente básico dele é carboidrato. Agora nós vamos falar sobre cada um deles, tá bom? Os alimentos energéticos e energético extra. Mais na frente nós vamos mostrar uma pirâmide alimentar e a professora vai falar sobre cada uma também. Alimentos energéticos e energéticos extras são os carboidratos e lipídios, que fornecem energia e disposição para o dia a dia. Ele produz sensação de saciedade, energia e melhora o funcionamento do intestino. Nessa categoria encontra o quê? O macarrão, o arroz, os biscoitos, os pães, o óleo e a gordura, açúcares e doces. E eles estão localizados lá na pirâmide que eu vou mostrar, no número 1, no 7 e no 8. Os alimentos reguladores, eles são ricos em vitaminas, fibras e sais minerais. E eles são responsáveis por regular as funções do organismo e manter o sistema imunológico forte, prevenindo doenças como gripes, resfriados e até tumores. E fazem parte desse grupo as frutas, os legumes, verduras. E eles estão na pirâmide, lá no grupo 2 e no grupo 3. Alimentos construtores são os que fornecem proteínas e auxiliam na construção, crescimento e restabelecimento de tecidos e ossos, peles e outras partes do corpo. Como representantes, temos todos os tipos de carne. Os ovos, os leites, os seus derivados e leguminosos. E elas se localizam lá na pirâmide, no grupo 4, 5 e 6. Aqui nós temos a pirâmide alimentar, tá? Quando a professora falou sobre o grupo 1, 7 e 8, o grupo 1 está lá embaixo, o 7 e o 8 está lá em cima. Vocês veem que o grupo 1, ele está na cor verde.
E o grupo 7 e o 8 estão na cor rosa, vermelho. O grupo 1, ele promove a reposição e energia do nosso corpo. Nós devemos consumi-los, tá? Mas moderadamente, porque nos faz engordar. E o grupo 7 e 8, nós temos que comer menos ainda. É gostoso? É, são os doces, né? Passar manteiga, maionese, o óleo. Nós temos que colocar com moderação, porque ele é muito perigoso. É gostoso, mas é perigoso para nós. Então, o grupo 1, eu ainda posso comer, mas com moderação. E o 7 e 8, com mais moderação ainda. Ele já está vermelho. Atenção, temos que ter bastante atenção. Lá no grupo 2 e 3, nós temos os alimentos reguladores, desculpa. Nós temos os alimentos reguladores, que é o verde mais escuro. Esses aí nós temos que comer com bastante vontade, que são verduras, frutas, tá? E leguminosas. E lá também tem as fibras e os sais minerais. É o mais importante, pois ele auxilia na prevenção de doenças como gripe, resfriados, entre outras doenças. Nós temos também, tá? No 4, 5 e no 6, as proteínas, que são os construtores, que nós temos que aqui nesse grupo só tem as proteínas, no grupo 4, 5 e 6. E ela é responsável pela formação das células e dos tecidos do nosso corpo. Aí no grupo 4, 5 e 6, nós temos as proteínas, tá? Eu quero chamar a atenção lá no grupo 2 e 3, que são as vitaminas presentes nestes elementos. Eles regulam o metabolismo do nosso corpo e são conhecidas como vitaminas. Você sabia que nós conhecemos 13 vitaminas? Só 13. É a vitamina A, e só de vitamina B, do complexo B, nós conhecemos 8. E também conhecemos a vitamina C, D, E e K. Nós também vamos ver que lá no grupo 4, 5 e 6, nós temos um elemento que maioria é tudo derivado do leite. E esse elemento, ele contém, né, que é o leite, que contém muitas proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais em sua composição. E, porém, por apresentar mais proteínas, o leite ele apresenta mais proteína, então por isso que ele é um alimento construtor. Não podemos esquecer disso. E lá na base da pirâmide, nós temos a água, que é o alimento mais importante. Aqui nós temos uma curiosidade. O mel, ele é de origem animal e a água, ela é essencial para o funcionamento do nosso corpo. E nós precisamos nos alimentar bastante de maneira saudável, porque para ter uma alimentação rica em proteínas e nutrientes. Mas nós temos que ter cuidado com certos alimentos. Eles podem saciar a nossa fome, mas não suprirá a necessidade nutritiva do corpo. Aqui nós temos um menino que gosta, né, de saciar bastante a fome dele, né? E do lado de cá tem uma menina que ela pensa mais na necessidade nutritiva do corpo. E nós podemos perceber que trouxe bastante problema para um. Por quê? Ele está obeso. E você sabe o que é obesidade? É uma condição em que a saúde do indivíduo é comprometida pelo excesso de massa corporal. Então, tem certos alimentos que vai aumentar a nossa massa corporal com gordura. Fica a dica, se alimente bem e faça alguma atividade física. Agora nós vamos para as nossas atividades. Vocês pesquisem no livro, né, na internet, e depois copie essas questões que nós vamos passar e responder. Aqui nós temos na atividade 1, vocês vão ler os nomes dos alimentos e responder as questões abaixo. Nós temos feijão, mel, banana, sal de cozinha, ovos, alface, cenoura, tomate, bife, manga, doces, peixe, manteiga, água, farinha, frango,
pão e bolacha doce. E lá embaixo nós temos regulador, energético e construtor. Por exemplo, ovos. Ele é de que alimento? Ele é construtor. Os ovos, ele é um alimento construtor. Por quê? Porque ele é rico em proteínas. Então, nós vamos vendo isso daí, vamos procurar no livro, assistir a aula que a professora falou e vamos classificar isso lá no caderno. Copiar e classificar de um por um. Questão número 2. Leia o texto e responda. Bolo de cenoura. E nós temos uma receitinha, né, de um bolo de cenoura. Aí vocês vão ler os ingredientes, o modo de fazer. E lá embaixo pergunta na questão A. Qual o nome deste gênero textual? Que gênero textual é esse desse texto do bolo de cenoura? Isto é o quê? Isso é facinho, não é? Nós já trabalhamos isso. Questão B. Você acha que uma massa de bolo industrializado que é comprado no supermercado tem os mesmos ingredientes dessa receita? Nós também falamos sobre os produtos industrializados. O que é que ele tem, um produto industrializado? Qual é a diferença do que eu faço em casa e do que eu compro no supermercado? Questão número C. Qual é a origem de cada ingrediente do bolo de cenoura? Então, nós vamos lá. Eles estão destacados em preto, tá? Tá em negrito, tá mais escuro. E vocês vão olhar lá. Qual é que é de origem animal, vegetal e mineral? E vão escrever. Por exemplo, a cenoura que usa no bolo, ela é de origem animal, vegetal ou mineral? De onde é que vem a cenoura? E aí vocês vão colocando de um por um. Questão número 3. Alguns hábitos podem contribuir para melhorar a qualidade de nossa alimentação e de nossa vida. Escreva alguns exemplos. Eu quero que vocês escrevam alguns exemplos de hábitos alimentares que podem contribuir para a nossa alimentação e para a nossa vida. Então, é isso. Trate os alimentos como você trata as pessoas, valorize o que eles têm de melhor e evite o que não te fazem bem. Até a próxima aula. Tá bom, gente? Fiquem com